Então, senhores, falando ainda aí sobre a situação da meteorologia, né? Como eu disse, a pressão atmosférica é o principal elemento a ser avaliado, né? Então, variou a pressão atmosférica bruscamente num período curto, é que o tempo vai mudar, o clima, ou vai se tornar melhor ou pior, tá? Ainda dentro desse assunto, nós enfatizamos aqui como é que é o símbolo, né, de uma frente fria, né? Então, nós temos cartas sinóticas, que são cartas que apresentam as condições climáticas, tá? Essas cartas sinóticas, quando eles vão representar uma frente fria, eles representam por esse serrilhado aqui, tá? Esse conjunto aí vamos chamar de triângulo, né? Triângulo na cor azul. E uma frente quente é representada por um semicírculo, normalmente laranja, tá? Então, frente fria é sinal de mau tempo, né? Bom, falando em mau tempo, tá? Existem vários tipos de nuvens, tá? E as nuvens carregadas de gelo, né? Porque as grandes nuvens que formam as condições piores meteorológicas são as nuvens chamadas de cumulonimbus, tá? Então, quando nós estivermos navegando e identificarmos uma nuvem desse tipo, carregada, a formação dela carregada, escura, então, se a gente estiver indo para o sentido dela, é aconselhável que voltemos, porque ela é uma nuvem mais perigosa para a situação dos navegantes, tá? É a cumulonimbus. Depois a gente chama atenção aqui também sobre o caso da brisa marítima ou brisa terrestre, tá? A brisa terrestre é uma brisa que sopra da terra para o mar, e a brisa marítima é a brisa que sopra do mar para a terra. Normalmente acontece o seguinte: a brisa marítima, tá? Ela acontece durante o dia, tá? Então há uma brisa que sopra do mar para a terra durante o dia, terminando ela ali no final da tarde de ocorrer, tá? Então a parte mais intensa dela é no finalzinho da tarde. Bom, e a brisa terrestre ela já ocorre à noite, tá? Ela ocorre à noite. Normalmente ela vai do iniciozinho da noite até o finalzinho da madrugada. Então, nesse período, o vento sopra da terra para o mar, em região litorânea, tá? Então, atenção para não confundir o sentido para onde venta durante o dia e o sentido para onde venta à noite. Lembrando então que durante o dia a brisa que sopra do mar para a terra, tá? É a brisa marítima. Então, do mar para a terra é a marítima durante normalmente o dia. E a brisa noturna aí, né, que a gente chama de brisa terrestre, é a que sopra da terra para o mar, tá? Então, atenção com esse detalhe aí dessas brisas. Bom, vamos ter agora a noção básica de navegação e manobra, tá? Então, para a gente navegar, em maioria dos ambientes, é necessário fazer uso de uma carta náutica, tá? Então, essa carta náutica é uma carta que vai ter com riquezas os detalhes do litoral, os detalhes da lagoa, os detalhes do rio, e esses detalhes principalmente voltados para a área da água, para a parte náutica da coisa, tá? Então você vê que essa aqui é uma carta náutica, como se fosse um mapa da região, mas a sua maioria, a sua maior parte apresenta a água. A água aqui está sendo representada por essa parte branca e azul, tá? Aqui nós temos, nessa carta náutica, ela identifica o nome das ilhas, o nome das pontas, o nome das praias, tá? Então a carta náutica ela é bem detalhada nesse assunto aí do litoral, tá? Bom, e a carta náutica, como ela tem diversos símbolos e abreviaturas, nós consultaremos a carta 12.000 para tirar as dúvidas sobre os símbolos e abreviaturas, tá? Então o que é essa carta 12.000? Carta 12.000 nada mais, nada menos do que um livro que acompanha a carta náutica, tá? Esse livro aqui. Esse livro aqui, ele vai estar nos desmistificando todos os símbolos e abreviaturas que porventura a gente vem encontrar numa carta náutica, tá? Então, esse livro aqui, chamado Carta 12.000, ele funciona como se fosse um acessório para a utilização da carta náutica, porque ele contempla todos os símbolos e abreviaturas existentes numa carta náutica, tá? Ainda sobre o assunto de navegação e manobras, vamos falar agora, vamos adentrar
na parte mais específica de manobra, tá? Manobra, as principais manobras que nós vamos citar aqui é a manobra de desatracação, atracação, fundear e suspender. Então, o que é uma atracação? A atracação é o ato de eu encostar o meu barco num porto, tá? Num cais de porto, num pier, num trapiche. Isso é uma atracação. Eu encosto ele e passo os cabos de fixação, que chamamos de espia, né? Espia ou bossa. Se o barco for menor, a gente usa uma bossa. Se o barco for de grande porte, nós temos que usar essa corda mais grossa que chamamos de espia, né? Então, quando eu encosto o barco num cais, num porto, no pier e passo as espias ou a bossa, eu estou atracando. Quando eu saio desse porto, eu tiro os cabos de fixação ou as espias ou as bossas, eu estou desatracando. Então, atracar é encostar, desatracar é sair. Quando eu estou navegando e desejo parar o meu barco numa lagoa, num ponto e ficar algum tempo ali, eu vou ter que fazer uso de uma âncora. E quando eu lanço a âncora na água, eu estou fundeando, tá? Então o ato de lançar a âncora na água é fundear. O ato de retirar a âncora na água é suspender. Então vamos lá. Atracar é num porto, desatracar é de um porto também. Fundear, a gente fundeia fazendo uso de uma âncora. E suspender é retirar a âncora do ponto de fundeio, tá ok? Vamos entrar no detalhe sobre esse assunto aqui agora, tá? Vamos falar aqui, vamos apresentar para os senhores aqui, quando o barco está atracado, ele tem que estar sendo sustentado por, se for um barco de grande porte, por espias, né? Que é essa corda mais grossa aqui, que já foi falado lá no módulo 1, né? Então, as espias. Essas espias estão sendo representadas aqui, ó, por essa cor azul, tá? Então aqui eu tenho a espia número 1, eu tenho aqui a espia número 2, tá? Eu tenho aqui a espia número 3, aqui eu tenho a número 4 e a número 5. Mais adiante a gente vai se aprofundar no nome de cada uma dessas espias, a função de cada uma dessas espias, tá? Mais adiante a gente vai aprender cada uma dessas aí. Bom, então vamos fazer aqui uma manobra de desatracação. Essa manobra de desatracação que nós vamos fazer é uma manobra sem a presença de vento ou corrente. Ou seja, nós vamos fazer essa manobra como se fosse numa lagoa, onde não tem a presença de vento nem corrente, tá? Essa manobra é feita da seguinte maneira, essa desatracação. Imaginemos que estamos com as 5 espias passadas da embarcação, tá? Eu vou tirar primeiro as espias de ré, de proa para trás, eu deixo uma na proa avante. Eu vou colocar a minha embarcação com marcha avante e com leme contra o cais. Eu vou forçar a proa da minha embarcação contra o cais, tá? Chama a atenção que para fazer essa manobra não podemos deixar de usar as defensas, né? As defensas são aqueles balões macios que nós vamos fazer uso dele para não estar arranhando, amassando a nossa embarcação. Então eu dou máquinas adiante, dou o leme contra o cais, automaticamente a minha popa, a popa da embarcação vai abrir. Quando ela abrir cerca de 45 graus, eu vou me desfazer da última espia, vou colocar o leme a meio, vou dar máquinas atrás. Lembrando, senhores, que quando nós damos máquinas atrás, nós temos que fazer uso do apito, né? São quantos apitos mesmo para dar máquinas atrás? São 3 apitos curtos, então eu vou dar máquinas atrás e fazer uso de 3 apitos curtos, atingir uma posição de segurança, aí então eu vou dar máquinas adiante e vou seguir em frente. Lembrando que em região portuária, quando eu dou máquinas adiante, né, na aproximação e saída do barco, eu vou dar um apito longo. Então é importante que nós não esqueçamos daqueles detalhes que já foi dito nas aulas anteriores, né? Se os senhores não se recordam dos apitos, é bom voltar lá no capítulo, dar uma reforçada, tá? Porque é comum perguntar sobre quantidade de apitos em devida situação, tá ok? Então, fizemos aqui a desatracação, né? Agora vamos fazer uma atracação, tá? Atracação.
A situação da atracação agora é o seguinte: a nossa embarcação também sem a presença de vento ou corrente, tá? Ela vai vir numa aproximação de cerca de 45 graus, né? Ela vai encostar o bico de proa, fazendo uso da defensa também para não estar amassando, arranhando a nossa embarcação. Nesse caso, passar uma espia avante. Depois que passamos a espia avante, eu vou colocar o meu leme ao contrário do cais. Então, se o cais está para bombordo, eu vou colocar meu leme aqui para boreste, vou dar máquinas adiante, a minha embarcação vai fechar a popa, fechando a popa, eu termino de passar os demais cabos de fixação que chamamos de espia. Eu só chamo a atenção que quando o barco tiver 2 motores, eu não venho com ângulo de 45 graus, eu venho com ângulo de 10 a 20 graus, ok? Então, barco com 2 motores, 2 hélices, é lógico, eu vou vir com ângulo de 10 a 20 graus, tá? Bom, senhores, eu citei aí das outras 2 situações que nós não tínhamos presença de vento ou corrente, mas às vezes vai acontecer de ter vento ou corrente presente no local da atracação. Então, quando nós estamos perto de uma marina ou nós estamos perto de um local de apoio mais aparelhado, nós teremos essa informação do vento, tá? Vamos ter a informação da velocidade, né, da intensidade, aliás, da intensidade de direção do vento. Essa intensidade de direção do vento vem do equipamento, tá? Esse equipamento é chamado de anemômetro. O anemômetro, então, ele tem a finalidade de nos dizer a direção e intensidade do vento. Então, estou me aproximando de uma marina, tá? Eu vou entrar em contato com ela e vou perguntar qual é a direção e a intensidade do vento. O marinheiro que estiver lá na marina, dando apoio para o nosso barco, vai informar a direção e a intensidade do vento. De posse dessa direção e intensidade, eu vou saber como eu vou atracar no cais, tá? Bom, então vamos ver aqui alguns detalhes. Essas setas na cor cinza estão representando rajada de vento, tá? Então, nós estamos vendo o vento entrando aqui e saindo por esse bordo. Aprender um termozinho novo agora, tá? O lado onde o vento bate é chamado de barlavento. O lado onde o vento sai é chamado de sotavento. Então, aqui no momento, eu tenho o barlavento pelo meu bom bordo e o meu sotavento pelo meu boreste, tá? Então, barlavento é o lado onde bate o vento e sotavento é o lado onde sai o vento, tá? Representando o vento aqui com essa cor azul, o vento entrando, né? E depois passando pela embarcação, eu coloquei de outro tom para a gente ver que foi a situação. O vento passou, então após ele passar, ele muda de novo para sotavento, tá? Agora aqui, outra situação, o barco mudou a proa dele, tá? O nosso barco mudou a proa dele e o barlavento passou a ser o boreste, né? Então, o barco mudou a proa, o barlavento passou a ser boreste e o sotavento passou a ser bombordo, tá? Vamos ver agora a condição de atracação com vento ou corrente perpendicular ao cais. Vamos fazer uma atracação a barlavento. Então, nós temos aqui a embarcação, tá? Nós temos a entrada do vento, ou seja, o vento está entrando nesse sentido, né? Eu tenho um cais. Vamos identificar o que é barlavento. Bom, o vento batendo deste lado é o meu barlavento. Aqui no cais é o barlavento do cais deste lado e o barlavento da montanha. O sotavento é onde o vento sai. No meu barco aqui no caso está sendo para o bombordo, o sotavento, e no cais está sendo desse outro lado. A minha atracação desejada, a pergunta de prova é: como eu devo atracar no barlavento do cais? Eu venho numa paralela ao cais, com um pouco de segmento e deixo a situação do vento me levar. Lembrando sempre que devemos fazer uso das defensas, para que não tenhamos um atrito com a embarcação. Então pergunta, atracação a barlavento, eu venho uma aproximação paralela ao cais com pouco segmento, ok?